Olá, queridos, a paz do Senhor, você está na ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a última lição do nosso trimestre, a lição de número 14, Missões e a Volta do Senhor Jesus. O texto áureo está em Mateus capítulo 24 e o versículo 24, está escrito assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Verdade prática, a grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 24, versículos 3 a 14. Hoje nós temos alguns objetivos. O primeiro deles é explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte e depois relacionar a volta de Jesus com a obra missionária. Professor Joás comigo mais uma vez. Professor, chegamos à última lição do trimestre, a 14ª lição. Falamos aí até os confins da terra, num termo missões. Começamos lá na lição 1, falando aí da cosmovisão, da missão, o que é esse enfoque etnocêntrico, e estamos chegando à última lição, missões e a volta de Jesus. Nada melhor que relacionar missões com a volta do Senhor Jesus. Bem-vindo, professor, para a última lição. Isso, chegamos ao final de mais um trimestre, né? E estamos fechando falando de algo que é iminente, que é a volta do Senhor, né? Por incrível que pareça, há crentes, há teólogos até, né, blogueiros aí ensinando que isso é uma história, que isso não vai acontecer, Jesus não vai voltar para buscar ninguém, assim, arrebatar a igreja nenhuma, nós já estamos no milênio, né? E coisas desse tipo. É de se assustar que ainda haja discursos desse tipo, porque a maior esperança que a igreja tem é essa volta de Jesus, que é precedida pelo arrebatamento da igreja, né? Então o maior anseio da igreja é o arrebatamento, que é uma promessa do próprio Senhor Jesus, né? E a maior esperança da igreja é estar com Ele para toda a eternidade, né? E Ele prometeu que iria preparar lugar e viria nos buscar para estarmos junto com Ele, né? Mais perto dEle ainda. Então é uma lição assim que a gente chega ao final de um trimestre e chega bem, né, para falar, porque as duas coisas estão associadas, né? Nós já falamos disso em lições passadas. Há uma associação na própria Escritura, né, de que esse evangelho do reino seria pregado em todas as nações, e então o fim chegaria, né? Então as duas coisas estão associadas, o fim dos tempos, a volta de Jesus e a pregação do evangelho a todos, né, são assuntos relacionados. Então missão e volta de Jesus tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? E como a volta de Jesus já está muito perto, né, a gente precisa intensificar o trabalho missionário, né, porque o senhor mesmo já trouxe dados até de números, né, 2/3 aí da população mundial que carece de um evangelismo mais focado, né, de um evangelismo mais cristocêntrico, né, um evangelho puro mesmo. Então nosso trabalho não findou, né, nosso tempo está findando aqui, mas nosso trabalho não findou, né? A gente tem mais trabalho do que nunca. Está muito, vamos falar assim, está muito aquém do que se diz findar ainda, né, professor? Aquém eu falo pela pregação do evangelho. Bom, professor, nós vamos tratar aqui de um assunto escatológico, que é a volta do Senhor Jesus. É um assunto, eu sempre falo isso, que é muito melindroso, não é qualquer um que pode entrar nessa área, e um assunto urgente, que é missões. Então, é quase que um desperta o outro, né, professor? Podemos falar isso, não podemos? Estão entrelaçados, né? Um tema se entrelaça com o outro, e isso acontece em toda a Escritura, não só no Novo Testamento, né? Em toda a Escritura a gente vê essa correlação aí. Então vamos lá, professor. Hoje nós vamos falar da nossa última lição. A sinopse do capítulo 1 aqui: a pregação do Evangelho é uma tarefa urgente por causa da volta de Jesus. Você já destacou exatamente esse ponto, né? Por causa da volta de Jesus, a pregação do Evangelho, que é a nossa missão. Nós estudamos aí, se não me engano, na lição passada, que é o nosso propósito de vida, né? Nós precisamos entender isso. Então, por causa
da volta de Jesus é que a igreja precisa pregar o evangelho e vice-versa, né? Isso vai desencadear uma vida eterna com Deus ou uma separação eterna de Deus. Então essa é a mensagem que a igreja precisa pregar, é o verdadeiro evangelho. E a pregação pode associar as duas coisas, né? Pregar o evangelho e dizer que está pregando porque Jesus já está às portas, Jesus já está voltando. A gente precisa estar pronto para estar com Ele, né? Para se encontrar com Ele. Professor, você me fez lembrar disso aqui, nós temos tempo para isso agora, né? Eu quero até falar sobre isso. Na verdade, é a mensagem que a igreja, vamos falar assim, nós estamos falando da Assembleia de Deus, tá? Eu não estou trazendo mérito nenhum para a igreja, estou falando uma história que eu conheço. Das demais a gente conhece, mas não tanto quanto a da nossa igreja. Mas quando a gente fala da Assembleia de Deus, é a mensagem que a igreja prega desde o seu início, lá em 1910, 1911. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva o homem para o céu. Precisa de uma mensagem mais simples que essa, professor? Pois é. É simples e objetiva, né? Ela pode ser desenvolvida, é lógico, mas o querigma é esse, né? Jesus tem uma missão que repartiu com a igreja, e a igreja fazendo isso, a igreja está trazendo mais pessoas que estavam lá sob o poder do inferno, está trazendo elas para o céu de Cristo, né? Onde Cristo está. Há 112 anos a Assembleia de Deus prega essa mensagem, professor. 112, exato 112 anos. Vamos lá, introdução. Nessa oportunidade encerraremos esse trimestre relacionando o trabalho missionário com a bendita esperança da igreja, a volta de Jesus. Essa bendita esperança é o motor espiritual que motiva e anima toda a nossa prática missionária. A compreensão a respeito da iminência da vinda de Jesus sempre trouxe um senso de urgência para a igreja do Novo Testamento e, consequentemente, para as igrejas de tradição pentecostal. O Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento, portanto, preguemos urgentemente o Evangelho. Jesus não determinou o dia que ele voltaria, né, professor? Mas ele deu algumas pistas de como seria o tempo na proximidade da sua volta. Então ele falou que haveria guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, pestes, terremotos, haveriam sinais no céu, sinais na terra. Ele deixou aí uma gama de instruções para esse momento do fim. E a igreja, tendo essa informação, ela pode usar essa informação, vamos falar assim, essa motivação para pregar o Evangelho. E assim, Jesus deixou esses alertas para que a igreja, para que aqueles que são dele, né, estivessem prontos para a sua volta, né? Ele não deixou esses alertas para a gente ficar marcando data, para a gente ficar especulando, vai ser nesse dia, vai ser nessa hora, vai ser durante essa festa, durante esse tempo, coisas desse tipo, né, que a gente tem visto acontecer ao longo da história da igreja. Nunca acertaram, né? O pessoal aí que marcou data nunca acertou, né? Sempre teve que refazer os cálculos, porque não é para fazer cálculo nenhum. Né? O próprio Senhor disse em Marcos 13, né, a partir do verso 32 até o 37, por aí, ele disse que o dia e a hora só o Pai sabia. Né? Ele disse nem os anjos no céu, nem o Filho, porque foi um momento de trindade econômica, né? O momento da encarnação, o Filho está completamente subordinado ao Pai, né? E deixou lá seus atributos divinos, ele só tem a natureza divina, então ele não sabe mesmo o dia e a hora, né? Então ele deixou isso claro, né? Não é para a gente ficar especulando, não é para a gente ficar fazendo cálculo, é para a gente saber que ele vem e está pronto para isso, né? E se preparar para isso, né? Para ser encontrado em condições, né? de se encontrar com ele. Ele fala em diversas parábolas que condições são essas, né? As vestes precisam ser adequadas, né? A postura precisa ser adequada, então a gente precisa se preparar. Ele deixou esses sermões escatológicos falando dos sinais da sua volta, né, para a gente se preparar adequadamente para esse encontro.
Então, professor, nós vamos começar aqui, falamos aqui da introdução, dessa importância de pregar o Evangelho, da pregação do Evangelho, que é uma missão urgente. Nós temos aqui 2 capítulos nessa lição, professor. Eu achei interessante que as 2 últimas lições são lições pequenas, mas pequenas de escrita, mas o conteúdo é enorme, enorme. Vamos lá então, no capítulo 1, alcançando o mundo até que Cristo volte. Nós temos 2 subtópicos aqui, professor. Primeiro, este Evangelho do Reino será pregado, e segundo, a urgência dessa tarefa. Há muito questionamento, professor, assim, na área escatológica, por isso que eu falei assim que é uma área melindrosa. Alguém fala que esse texto aqui, este Evangelho será pregado, e então virá o fim, será lá no milênio. Alguém já disse que agora é na volta de Jesus, mas é melhor a gente analisar o texto, o contexto, para a gente não criar um pretexto, né? A pregação do Evangelho nesse tempo da graça é agora. Porque a pregação é urgente, nós vimos isso na aula passada, né? Então foi a ordem mais clara, objetiva, específica que a igreja recebeu de Cristo. Então não tem isso de esperar chegar no milênio para pregar para todos, não tem isso. Né? O milênio é outro contexto, é só olhar as passagens que tratam disso. Hoje em dia é até bom que cada cristão faça isso, né? Olha os textos, procura os textos que falam sobre o assunto, você vai ver que todos são literais, né? Não tem nada que dê a entender que aquele texto está fazendo alguma comparação, alguma metáfora. Não, o milênio é 1000 anos de governo de Cristo, e Satanás preso, né? Aprisionado. Então não vai poder atuar durante esses 1000 anos. Se houver alguma maldade, vai ser maldade humana e só, sem influência, né, de principado, potestade, sem influência nenhuma, né, das hostes da maldade, né? Então a gente diz essas coisas, né? Eu estou falando, nós cristãos, né, a gente diverge muito em temas de escatologia, né, porque é um tema controverso mesmo, né, tem muita linguagem simbólica, mas existe boa exegese, existe boa hermenêutica, né? A gente tem condições, assim, muito acessíveis hoje a qualquer um, né, a qualquer um estudioso, a qualquer um interessado em entender qualquer livro até, né, não só a Bíblia, que nos dão ferramentas para entender melhor o que aquele texto está dizendo. E se tratando de Bíblia, a Bíblia deve ser vista como um livro, né? É um conjunto de vários livros, mas a harmonia é tamanha entre todos eles, apesar da distância temporal, né, e cultural também. Você vê que há uma harmonia no texto, então o texto é visto como um só. Um texto vai complementar o outro, então a gente precisa olhar para essas passagens dessa maneira, de forma panorâmica, comparando as passagens, e a gente vai entender melhor. Isso aqui, nessa passagem, parece isso, mas aí você lê o contexto, as outras passagens que falam desse assunto, você amplia, né? Você amplia o panorama e consegue compreender melhor. E aí essas passagens sobre a volta de Jesus devem ser olhadas sobre esse aspecto, né? A volta de Jesus, o seu governo milenial, né? Isso tudo deve ser olhado em conjunto, né? Todas as passagens que falam sobre isso. Bom, se tratando de escatologia, professor, nós somos muito suspeitos em falar disso, porque a gente está discutindo isso direto, né? A gente está sempre tomando um café junto, falando sobre isso. As nossas opiniões, elas, a algum ponto, elas se entrelaçam pela urgência do assunto e tal. Mas tratando uma linha escatológica, a volta de Jesus vai desencadear uma série de fatores escatológicos. Então, o que nós acreditamos e pregamos pela Bíblia? Jesus volta, 3 anos e meio de uma falsa paz, 3 anos e meio de uma perseguição terrível, que é a grande tribulação. Depois, no final desses 7 anos, Jesus volta uma segunda vez. A primeira vez, quando ele volta de forma invisível, nas nuvens, e ele arrebata a sua igreja. Na segunda vinda, ele vem, desce sobre o Monte das Oliveiras e reina na terra por 1000 anos. Então, esses 1000 anos é esse que você falou agora há pouco, o milênio,
que Satanás estará preso e que o reino de Cristo será um reino de paz. Mas o que vai desencadear tudo isso aqui que eu acabei de falar é exatamente a pregação do Evangelho e a volta de Jesus agora, que nós chamamos de arrebatamento. 1 Coríntios 15. É um nome melhor. Não é? 1 Coríntios ao meu 15. ver. Não é? Eu gosto também assim, né? 1 Coríntios 15, a partir do versículo 51, 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 5, a carta de Paulo a Timóteo fala muito sobre isso também, então sobre a volta de Jesus. Então, quando nós falamos dessa volta de Jesus, a necessidade da pregação do Evangelho. Nós voltamos 2 tópicos aqui. O Evangelho será pregado, é uma ordem que a igreja recebeu, uma ordenança, né, uma ordem mesmo, e Cristo também nos mostrou através do Evangelho a importância e urgência dessa tarefa. A igreja precisa entender isso, que Jesus está voltando. O senhor falou o termo, né, eu acho melhor o arrebatamento, porque são 2 eventos distintos. A volta de Jesus é 7 anos depois do arrebatamento da igreja. Sim, né? sim. Então são 2 eventos. O arrebatamento não é a volta de Jesus. Não. Né? Acontece que muitos dos nossos eruditos, né, encaram a volta de Jesus como 2 eventos, né, que chamam de volta de Jesus, né, um evento em 2 fases, ou não é 2 eventos, um evento em 2 fases. Isso é muito complicado, né, é muito complexo e gera especulações, né, de outros pontos de vista. O que para mim é muito claro é Jesus arrebata a igreja e aí ele não volta, ele espera nos céus mesmo, a igreja vir até ele chama a igreja. Né, tem alarido, tem voz de arcanjo, trombeta de Deus. Então é Cristo chamando a igreja para si. Né, ele não está voltando, né, ele está arrebatando a sua igreja. 7 anos depois, né, aí tem uma série de eventos, Apocalipse, né, Daniel, e os profetas descrevem essa série de eventos que a gente chama de grande tribulação, né, nos 7 anos aí. Depois Jesus volta, aí é a segunda vinda de Jesus, aí ele vem e tem uma vitória, né, sobre o mal que é assim, definitiva, né, e aí ele governa por 1000 anos a partir de Jerusalém, governa todos os povos da terra. Isso até o salmista lá no Salmo 2 já profetizou, né. Então, a segunda vinda de Jesus, esse é o grande evento, esse é o grande evento escatológico mais mencionado na Escritura. Isaías, né? Profetizada a primeira vinda de Jesus, o Natal, né? Nós estamos muito perto, né, do Natal. E isso tem muitas profecias sobre o Natal, mas a segunda vinda, os registros da segunda vinda nas Escrituras, se você olhar, por exemplo, o Novo Testamento, para cada 25 versículos do Novo Testamento, se separa um para falar da vinda de Jesus. Então, dá quase 2.000 referências sobre a segunda vinda. Né? E, curiosamente, a maioria dessas referências está no Antigo Testamento. 1.500 e poucas aí. Né? Para ser mais preciso, 1.500, eu tenho os dados aqui, né, a anotação, 1.527 referências, só no Antigo Testamento. No Novo Testamento são 319. Né, referências. Se você juntar isso tudo, só sobre a segunda vinda de Jesus, você tem para cada 25 versículos do Novo Testamento uma referência à segunda vinda de Jesus. É pouca coisa? É um percentual de enorme. jeito nenhum. Né? Se você lesse 25 versículos, Jesus está voltando. Aí você lê mais 25 versículos, Jesus está voltando. Então é como se aquele que inspirou a Bíblia estivesse constantemente nos lembrando desse evento na história. Né? Isso desde do antigo concerto, desde a antiga aliança. Né? Então, é um evento, deve ser importante. Né? Deve ser importante. Né? Então, para ele nos lembrar todo o tempo desse evento, é porque ele quer que a gente esteja atento a ele e ele quer que a gente esteja pronto para quando ele acontecer. Né? E é uma coisa, professor, que já está determinada. Um dia um aluno me perguntou o seguinte: tá, professor, você está falando sobre escatologia e tal, qual a prova que a gente tem que Jesus vai voltar? A resposta foi simples, curta e objetiva. Se a parte mais difícil Deus já cumpriu, a mais fácil você acha que ele não iria cumprir?
A Bíblia fala poucas vezes, mas fala sobre a vinda do Messias, né? Sobre a primeira vinda. O Natal, né? Aconteceu, não aconteceu tudo do jeito que foi dito que aconteceria. Aconteceu. Que aí nós temos 8 vezes mais referência. Para cada vez que a Bíblia menciona o Natal, ela menciona 8 vezes a segunda vinda de Jesus. Então, ele quer nos lembrar 8 vezes mais da segunda vinda, da segunda vinda do que ele quis nos lembrar da primeira vinda. E olha que só o apóstolo Paulo falou 50 vezes. Tá vendo? Então, deve ser importante, né, professor? É importante. E outra coisa, professor, a primeira vinda, ela custou um preço muito caro. A segunda vinda é o coroamento de todo o trabalho de Cristo no Calvário, aqui na Terra, como sendo homem, sendo Deus. Então a primeira vinda foi muito mais pesada. A primeira vinda ele veio como homem, sendo Deus, ele se humilhou, ele se esvaziou, enfrentou a morte, foi obediente até a morte de cruz. Então a parte mais difícil Deus já cumpriu. Ele não vai cumprir a segunda parte, que é o retorno do seu filho com a igreja? Claro que vai. Pois é, nós não temos motivo nenhum para desconfiar de que isso não vai acontecer. Nenhum. Né? Eu acho que qualquer sombra de dúvida aí tem que ser eliminado pela crença na palavra de Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo que inspira a palavra e pela nossa determinação em pregar o Evangelho e crer no Evangelho. Ponto final. É isso aí que precisa. Bom, professor, nós vamos para o segundo capítulo agora, a volta de Jesus atrelada à obra missionária, mas dá uma segurada aí que nós vamos para um breve intervalo. Nós vamos voltar já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. Não saia daí que voltamos já já. Olá, queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos na última lição, estamos falando de missões e a volta do Senhor. Você já percebeu que o assunto é estritamente escatológico e urgente. Nós estamos falando da pregação do Evangelho versus volta de Jesus. Professor, nós falamos aí no bloco anterior que o Evangelho do Reino será pregado, isso é fato, está sendo pregado, a urgência dessa tarefa. Agora nós vamos falar da volta de Jesus atrelada à obra missionária. E nós temos 2 subtópicos aqui. Primeiro, a relação da volta de Jesus em missões e o chamado para a igreja. Deixa eu ler 2 parágrafos aqui. A volta de Jesus Cristo, sem sombra de dúvida, está ligada à obra missionária, como afirma o grande evangelista Billy Graham. De acordo com Mateus 24:14, Deus ligou a segunda vinda de Cristo ao sucesso da evangelização mundial. Billy Graham já falava isso aí, né? Nesse sentido, os cristãos devem trabalhar pela salvação das almas dos homens com todas as suas forças. Segundo, o chamado para a igreja. As palavras do apóstolo João podem ser aplicadas à igreja atual. O tempo está próximo. Por isso, o Senhor Jesus Cristo continua a chamar a sua igreja. Trata-se de um alerta final que precisa ser proclamado até a volta do Senhor. Nessa última hora da igreja, nesse mundo, a nova geração de voluntários precisa responder ao chamado universal para a evangelização, a fim de que novos crentes se preparem para ouvir a voz de Cristo chamar por ocasião de sua volta. 2 fatos aqui importantíssimos, professor. Primeiro, que a volta de Jesus está atrelada à pregação do Evangelho. Já falamos que é a volta de Jesus, está claro. Agora, a pregação do Evangelho, isso precisa ser levado mais a sério, professor. Essas conexões todas, para mim, são muito claras. Assim, se você olhar até coisas simples, como a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela tem Cristo no sobrenome, né? Ela é de Cristo. Mas ela tem algumas coisas que são direcionadas a ela na própria Escritura. Por exemplo, Paulo fala que essa igreja ela é a universal Assembleia dos Santos. Né? Então essa igreja de Cristo ela é a igreja católica, universal. Né? Então é um ajuntamento de pessoas chamados para sair ao encontro da Assembleia. Né? Então são chamados para fora de onde estão e são comissionados a pregar o Evangelho a todos os povos, todas as tribos, línguas, nações. E é por isso que ela tem esse adjetivo, se a gente pode dizer assim, né? Ela é universal. Ela é universal porque ela é composta de gente de todo tipo, de todo lugar, né? De toda tribo. Por isso que ela é universal.
E essa universalidade não atinge só a igreja. Essa universalidade é vista em tudo que é relacionado ao Evangelho, né? O Evangelho está na igreja, a igreja é universal, né? A salvação proporcionada por Cristo, né, pregada no Evangelho, também é universal, né? A salvação não é para um grupinho, a salvação é para todos, né, que forem alcançados, que corresponderem ao chamado, né? Então a salvação é para todos. E aí, assim, a gente vê essa universalidade em todos os pontos no Natal, né? O que aqueles sábios do Oriente estão fazendo ali adorando o rei que nasceu? Né? Eles não são judeus, eles não são cristãos, não tem cristão ainda. Né? Aquilo ali é uma evidência de que o que Jesus veio fazer, ele veio fazer para todos. Tem um alcance universal, é por isso que vem gente de longe para adorar o rei que nasceu. Né? E você vai caminhando aí na história da igreja, você vê essa universalidade presente em tudo, até chegar em Apocalipse. Apocalipse dizendo que ele comprou com seu sangue pessoas de toda tribo, língua, nação, de todos os povos, né? Então é universal, né? E o que Jesus veio fazer foi uma obra universal, abrangente, que atinge a todos. Professor, vamos falar do negócio que você tocou nesse assunto aí, que é muito importante. Você citou aqueles três magos ali, né, assim chamados, que foram visitar Jesus, seguir aquela estrela. Eles acreditavam em alguma coisa, né, professor? No mínimo nas profecias acerca do Messias. A gente nem sabe se eram três, né? A tradição vai dizer até o nome de cada um, né, e vai dizer que são três, mas podem ter sido 2, pode ter sido 5, pode ter sido... Né? Mas a gente sabe que são sábios, são pessoas eminentes, e aí talvez reis sábios, que vêm de longe, né? Vêm do Oriente, né? Vêm do leste para Belém, né? Para adorar o rei que nasceu. Eles vêm seguindo a estrela, né? Há uma profecia muito antiga que se tornou universal, e foi proferida da parte de Deus, né, mas por um profeta que nem era de Deus, né? Balaão, ele fala da estrela de Jacó, né, e essa profecia ganhou alcances, né, fora dos arraiais de Israel, né, e esses sábios aí tinham esse conhecimento, né, e fizeram alguma coisa com esse conhecimento que eles adquiriram. Né? A estrela está lá, disseram que estaria e está lá mesmo. Né? Vamos seguir. Né? Vamos sair da onde a gente está e vamos lá. E eles conseguiram chegar onde o rei estava, onde ele tinha acabado de nascer, né? Porque acreditaram numa palavra, né? Acreditaram numa evidência de que aquela palavra estava correta, né? Era precisa, era verídica. E conseguiram ver com os seus próprios olhos o rei, né, Deus encarnado. Pensa, né? Que privilégio, né? Mas não foi só gente eminente, sábios, né? Pastores também estavam lá, gente humilde, gente simples, né? Tinham animais ali em volta. Então tinham 2 jovens assustados, mas humildes também, né? Os pais do menino. Então foi um evento magnífico, e a presença desses sábios ali é uma evidência de que o que ele veio fazer seria universal, né? Seria abrangente demais para ficar só ali, só em Israel. Eu quis destacar exatamente isso, professor. Eu deixei você falar exatamente por isso, a riqueza desse cenário bíblico, né? Nós estamos remontando uma história lá de Números. Olha para você ver quanto tempo tem isso. Poxa vida. Onde está Números? Lá na época de Moisés escreveu isso, e o povo saindo do Egito, aquela história toda ali, para o nascimento de Jesus. Uma profecia que Deus usou lá e está se cumprindo aqui agora. Olha o espaço de tempo nisso aí. Então alguém ouviu, alguém creu e viu essa profecia se cumprir. Estou falando exatamente no Deus que fala, no Deus que mostra e no Deus que cumpre.
Então, se o primeiro episódio, que é a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, todas as profecias de Isaías, dos Salmos, dos profetas, de Moisés, do Gênesis, de tudo se cumpriu, quanto mais a volta de Jesus, a segunda volta dele para reinar aqui nessa terra. Olha a importância disso, professor. E isso é tão universal que desde a profecia, por quem Deus usou, até o nascimento, o episódio ali que aconteceu, juntando reis, juntando sábios, juntando pastores, juntando animais, juntando os dois ali, José e Maria, né, que estavam ali vislumbrando tudo aquilo que aconteceu, porque profecias, sonhos e tudo mais. Imagina a volta de Jesus. Olha que pregação dessa aí, professor. E olha o quanto que a igreja precisa atentar para isso com muita urgência. Isso é muito sério, professor. Isso é muito sério. É por isso que eu fico assim, sem entender, né, quando eu vejo teólogos cristãos, né, falando que isso não vai acontecer. Né? Porque se a gente já falou aqui, se para cada versículo que tem a promessa dessa encarnação do Verbo, né, da manifestação do Messias, né, da primeira vinda de Jesus, se para cada versículo que falava disso, dessa profecia, né, tem 8 falando da segunda vinda, né, então se ele falou uma vez e aconteceu, o que me leva a crer que o que ele falou 8 vezes... Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Tem 8 vezes mais chance de acontecer, né? Se for olhar, né, estatisticamente aí. Então, para cada verso da primeira vinda, tem 8 referentes à segunda vinda. Então, vai acontecer, Jesus está voltando. Né? Tem muitos crentes aí desanimados, desatentos, né? No estado de sonolência, achando que isso está muito longe, que isso talvez seja uma história mesmo, até convencidos por alguns teólogos aí da internet, né, que isso não vai acontecer. Não tenha dúvida, né? Jesus está voltando. Né? E ele nos deixou alertas para isso, né? E alertas suficientes para a gente ficar atento, ficar pronto para quando ele vier a gente esteja de forma adequada, né, do jeito que ele quer que a gente esteja, para que ele nos leve para mais perto dele. E glória a Deus por isso, tá, professor? E sobre esse evangelho do reino, né, e a gente termina aqui, eu quero deixar isso bem claro. Evangelho do reino é essa mensagem todinha do Novo Testamento que Jesus trouxe consigo, que fala de perdão, de uma nova vida em Cristo, de um recomeço, de um novo nascimento. Tudo que já estava profetizado no Antigo Testamento, professor. Tudo. Só que agora a igreja vê não como uma profecia, mas vê como algo realizado por Cristo. Isso faz toda a diferença na pregação, né, professor? Demais, demais. Então a gente tem que pregar com mais vontade ainda, porque se há tanta confusão, né, de teologia, a culpa é nossa mesmo, pregadores, teólogos, professores, né, de Bíblia, né? Então a gente tem a nossa parcela de culpa por não comunicar de forma mais clara, mais efetiva, né, essas verdades, não ter o mesmo alcance de que esses controversos têm. Então a gente tem nossa parcela de culpa, né, e a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso, para que todo crente em todo lugar saiba que Jesus está voltando e que isso está prestes a acontecer muito em breve, né, pelas evidências que a gente tem na própria palavra dele, né? Verdade. Professor, nós chegamos ao fim da nossa lição. Você tem aí o tema da próxima lição, professor, que nós vamos estudar? Nós vamos falar sobre o corpo de Cristo, né? A igreja, né? A próxima lição, ela tem esse tema eclesiológico, né? O corpo de Cristo. A igreja. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. São 13 lições falando sobre o papel da igreja, até questões de liturgia e coisas assim. Vai ser uma lição muito boa, já deu uma lida superficial nesse tema aí, e nas lições vai ser uma lição muito boa. Pessoal, nós ficamos aqui com a nossa lição, queremos te agradecer pela companhia. O ano também está findando, desejamos a você um ano
de muito sucesso, um 2024 de muita conquista espiritual. Obrigado pela companhia durante todo esse ano de 2023. Nossa lição está encerrando. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. E no ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos no comentário da lição bíblica. Deus te abençoe grandemente. Forte abraço. Em nome de Jesus, que todas as bênçãos de Deus alcancem a sua vida. Até lá.